Boa noite, telespectadores de todo o Brasil. Eu sou o Riquelme e estou aqui para apresentar o Jornal Nacional. E hoje estamos aqui com a professora de literatura Endri Silva para falarmos sobre o romantismo, esse assunto que foi um marco muito grande para a nossa história. Então, primeiramente eu queria saber o que foi esse movimento. O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico que teve 3 gerações. Surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa, que durou por grande parte do século XIX. Ah, entendo. Mas, sabendo agora sobre a origem desse movimento, teria como me falar um pouco dessa trajetória? Como foram essas gerações? Então, a primeira geração romântica foi intitulada indianista. Isso porque nela se elege a figura do índio como um herói. De fato, uma das principais bandeiras dessa fase é o forte tom nacionalista, que procura reforçar a identidade cultural brasileira. Com tudo isso, você poderia destacar outras características sobre essa primeira geração para nós? Sim, o nacionalismo ufanista, o indianismo e a valorização da natureza foram as principais características da primeira geração do romantismo brasileiro. Bom, agora que nós sabemos um pouquinho mais sobre a primeira geração, a professora poderia detalhar um pouquinho mais sobre as outras duas gerações para nós? Bom, a segunda geração romântica no Brasil, denominada ultrarromantismo, ou também mais conhecida como mal do século. Seus principais temas nessa fase eram a morte, amor não correspondido, insatisfação, tédio, e tanto que suas principais características nessa geração era um sentimentalismo exagerado, pessimismo, melancolia, egocentrismo, fuga da realidade, entre outros temas bem para baixo, vamos dizer assim. E a terceira e última geração da poesia é conhecida como condoreirismo, um pouco diferente das outras. Ela representou a busca dos escritores pelos princípios libertários, os quais foram inspirados, sobretudo, na poesia político-social do francês Victor Hugo. Uma das suas obras mais famosas foram Os Miseráveis. As principais características dessa geração foram temas abolicionistas e republicanos, libertação do egocentrismo, poesia social, busca pela justiça e da identidade nacional, entre outros temas sociais e políticos. Encerrando com o assunto romantismo, será que agora você poderia falar algumas curiosidades sobre o mesmo? Uma das curiosidades bem interessantes é o termo spleen. É um termo inglês muito utilizado na literatura romântica, que significa o tédio, insatisfação, melancolia, características bem marcantes da segunda geração. Outro fato bem interessante é que, como um dos pilares do bem é a liberdade, os poetas da terceira geração, o condoreirismo, criticaram bastante e refletiram sobre as condições sociais dos escravos negros. A origem do nome condoreirismo deve-se ao símbolo de liberdade criado por Victor Hugo. O condor, um pássaro típico da Cordilheira dos Andes, capaz de sobrevoar grandes altitudes.